Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar aqui nesse vídeo uma demonstraçãozinha, porque teve um aluno que me mandou uma mensagem que está resolvendo a lista de exercícios e surgiu uma dúvida e ele me escreveu, então eu resolvi fazer esse vídeo de modo que fica disponível aí para os demais que eventualmente também possam ter a mesma dúvida, né? Ao invés de eu explicar só particularmente, eu já coloco aqui e fica aberto a todos. Ele estava questionando o seguinte: num exercício da lista de volumetria ácido-base, onde nós temos dois exercícios que eu vou, inclusive na sequência eu vou resolver ambos. Um é uma titulação de um ácido fraco por uma base forte, e o seguinte é o inverso, é uma base fraca por um ácido forte, né? Quando eu tenho o cálculo do pH, né, antes do ponto final da titulação, na construção da curva de titulação, né? Então, à medida que eu adiciono uma base forte a um ácido fraco, ou o inverso, né, se eu tiver uma titulação onde eu estou adicionando um ácido forte a uma base fraca, né, até um ponto de equivalência, à medida que eu adiciono o titulante, o que acontece é que eu neutralizo uma parte do ácido fraco, por exemplo, vamos falar do ácido fraco, e ao mesmo tempo estou produzindo o sal correspondente. E essa mistura do ácido fraco com o sal, né, correspondente é um tampão, é uma mistura, uma solução tampão. Portanto, o pH tem que ser calculado, né, da forma como se calcula o pH de um tampão. No exercício eu resolvi o cálculo do pH dessa solução na Erlenmeyer através da equação da constante de equilíbrio, da expressão da constante de equilíbrio, né? E o aluno falou: mas não tinha que resolver através da equação Henderson, uma forma de Henderson-Hasselbalch? Sim, na verdade, aquela expressãozinha de Henderson, ela é originada, né, ela vem justamente da expressão, né, da constante de equilíbrio, porque o tampão é um equilíbrio, é um sistema em equilíbrio. Então eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui de como se chega àquela expressão, que dessa forma a gente esclarece a resolução do exercício na sequência, ok? Então é o seguinte: considere que você tem um ácido fraco, certo? Em equilíbrio com o seu ânion correspondente, né? Então, veja, quando eu tenho uma titulação, por exemplo, imagine que eu tenho um ácido fraco HA aqui, ácido acético, por exemplo, e eu adiciono hidróxido de sódio. Muito bem, a cada adição que é feita, a cada volume que é transferido de hidróxido de sódio para o ácido, né, por exemplo, ácido acético, né, eu vou neutralizar uma parte e aí, consequentemente, eu vou formar o sal. Então, aqui dentro do meu Erlen, o que eu terei? Eu terei, né, a reação seria a neutralização. Então, vamos considerar que o ácido fraco, que é o ácido acético, eu vou formar o sal, né? Então, dentro do meu Erlen, eu tenho esse conjunto, ó, ácido fraco e o seu sal. Lembrando que esse sal é um sal, né, que está totalmente dissociado. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é íons Na+, e ânions acetato. Então, essa mistura de um ácido fraco com o seu sal correspondente é justamente o que a gente chama de tampão, certo? E se é um tampão, o cálculo do pH, né, tem que ser calculado de acordo com as concentrações de ácido e do acetato. Na verdade, como está tudo dentro de um mesmo recipiente, o volume dos dois é o mesmo, eu posso calcular só em função dos números de mols, né? Porque uma vez que concentração é o número de mols por volume, mas o volume é o mesmo aqui, né? Esse V é igual a esse. Então, posso calcular em função dos números de mols. Bom, mas enfim, de onde sai, né, o pH? O pH sai da concentração de H+, né, que está aqui disponível no meio. Obviamente que eu tenho uma concentração, que eu vou chamar aqui concentração de HA, e quando eu tenho essa adição e a reação formando o sal, eu tenho uma certa concentração de A-, né? Quem é que relaciona todas essas concentrações? É a constante, no caso aqui o Ka. Quem é o Ka? Concentração de H+, vezes a concentração
de A- sobre a concentração de H. Quer dizer, se eu quero calcular justamente o X, que é a concentração de H+, eu vou usar essa expressão para ir, né, chegar até ela. Se eu sei a concentração da base, que é o meu titulante, né, eu adicionei uma porção e neutralizei uma parte desse ácido. Então eu sei quanto de sal eu estou formando, eu sei essas duas concentrações. Desse modo eu posso calcular qual é a concentração de H+. Então, para chegar naquela expressão de Henderson-Haselbalch, né, que é o cálculo do pH, a gente parte da constante. Por isso que eu posso fazer a resolução do exercício tanto pela constante quanto pela expressão de Henderson. Tá? Então vamos lá. Vamos isolar aqui H+ nessa expressão. Né? Então ficaria a seguinte expressão: Ka que multiplica concentração de HA, e aí vou passar, né, para o primeiro membro a concentração de A- sobre A- é igual à concentração de H+. Muito bem. Vou inverter aqui só para ficar mais didático. Então, o que é H+? H+ é Ka que multiplica a concentração do ácido, né, pela concentração do A-, que é a concentração de quem? Do sal. Ok. Se eu quero calcular o pH, né, o pH pela definição é menos log da concentração de H+. Então vamos aplicar aqui a função log, e para manter a igualdade tem que aplicar em ambos os lados da expressão. Então, log de H+ é igual a log de Ka vezes concentração de H do ácido pela concentração do sal. Log de um produto é propriedade de logaritmo, é a soma dos logaritmos. Então, log de H+ é igual a log de Ka mais log da concentração do ácido pela concentração do sal. Mas pH é menos log, então vamos multiplicar a expressão por menos 1. Então, menos log de H+ é igual a menos log de Ka. Aí ficaria menos log do ácido sobre o sal. Para manter o positivo, eu vou usar outra propriedade e vou inverter, então vai ficar sal sobre o ácido, de modo que assim fica mais. Quer dizer, o que é menos log de H+? Menos log de H+, pH, é igual a menos log de Ka, é pK, mais log da concentração do sal pela concentração do ácido. Então, está aqui a expressão de Henderson. Ok? De modo que, repetindo, então calcular a concentração de H+ num tampão usando a equação de Henderson-Hasselbalch ou usando a constante de equilíbrio, na verdade são formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Ok? Então, respondendo aí a dúvida do nosso aluno, né, ele questionou que eu tinha resolvido a expressão, o exercício calculando a concentração de H+ pela constante e não pela expressão de Henderson, mas na verdade, né, como eu disse, são formas diferentes, são expressões diferentes para um mesmo cálculo. Tá? Então, fica aí a dica. Ok? E aproveitando esse momento, eu vou fazer então aqui também uma demonstraçãozinha do cálculo da equação de Henderson para uma base fraca. Tá? Então vamos lá. Veja, é similar, né? Quer dizer, se eu tenho uma base BOH, né, o equilíbrio seria B mais OH-, e KB nada mais é, né, a expressão de KB então seria concentração de B+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração de BOH, uma base qualquer. Então, novamente, pessoal, se eu quero calcular o pH, eu vou ter que encontrar quem? A concentração de OH-. Então, eu vou isolar OH- nessa expressão. Quem é OH-? Se eu colocar tudo para o segundo membro, ou primeiro membro aqui, né, seria nada mais nada menos do que KB, que multiplica a concentração da base pela concentração de B+, que é o cátion do sal. Né? Se eu tenho um sal Ba, né, B+, A-. E aí a mesma estratégia, ó, aplica logaritmo nessa expressão. Então, log de OH- é igual a, já, né, lembrando aí que
log de um produto é a soma dos logs. Então, log de KB mais log de BOH sobre concentração de B+. Multiplica tudo por menos 1, menos log de OH menos é igual a menos log de KB. E novamente, aquela estratégia, para não ficar menos aqui, para ficar mais, eu vou inverter, né, a minha razão aqui. B mais sobre BOH, certo? Ou seja, POH é igual a PKB mais log do sal sobre a base. E aí tem mais um detalhe, né? Lembrando que a soma de pH mais POH é igual a 14. Quem é POH? É 14 menos pH. Então, se eu substituir aqui, ficaria assim. Se eu substituir, né, em POH 14 menos pH, então vai ficar assim, ó, 14 menos pH. Então, POH 14 menos é igual a PKB mais log da concentração de sal pela concentração da base. Certo? Ou seja, pessoal, vamos isolar o pH aqui, né? Então ficaria assim, ó, menos pH é igual a menos 14 mais PKB mais log de sal sobre base. Multiplica por menos 1. pH é igual a 14 menos PKB mais log, eu inverto novamente, a concentração da base pela concentração de sal, que é a expressão de Henderson a seu bar, né, para o cálculo do pH de uma solução de uma base, de um tampão, né, de uma base fraca com seu sal correspondente. Então, novamente, né, eu posso calcular o pH do tampão, né, tanto pela expressão do KB, quanto pela expressão, pela equação de Henderson. Ok? Então, com isso, né, esclarecendo a dúvida do nosso estudante, tá? Tanto faz. Se você quiser calcular por essa expressão, né, é só pegar as concentrações lá. Na verdade, como eu disse, né, na titulação, o sal, ou, né, o par aqui, né, da base e o sal estão dentro do mesmo Erlenmeyer. Então, o que é concentração molar? É o número de mols pelo volume. Ou seja, a concentração da base é o número de mols da base pelo volume. A concentração do sal é o número de mols do sal pelo volume. O volume é o mesmo, está tudo dentro do mesmo lugar aqui. Certo? Então é só relacionar os números de mols aqui. Ok? Direto. Então, se você calculou o número de mols inicial, calculou o número de mols que foi neutralizado, você por diferença tem o número de mols que sobrou e proporcionalmente quanto formou de sal. É só jogar aqui, pega o valor do KB na tabela, calcula o PKB, né? Você acha o pH. Aplica a formulinha aí e veja o resultado. Ou melhor, resolva pela constante e resolva pela expressão de Henderson. Você vai ver aí os resultados, ok? É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.